1 Pedro 4, de 1 a 6, o texto de hoje nos diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um domingo pela manhã que aqui nos reunimos, porque o mês de abril chegou e o Senhor tem renovado a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, nos orienta através do Teu Santo Espírito a compreender o que essa porção da Escritura Sagrada tem a nos dizer nessa manhã. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um complemento, uma continuação daquilo que nós tratamos domingo à noite. Portanto, se você não esteve aqui domingo à noite ou não assistiu depois o culto, faça isso para que você compreenda perfeitamente o que vai ser exposto agora. Mas, mesmo que você não tenha visto, eu espero que você possa compreender, mesmo entendendo que o que foi exposto semana passada longamente vai ajudar com que a gente seja bem mais objetivo no dia de hoje. E assim seremos, se Deus assim nos permitir. O texto começa dizendo o seguinte: portanto, ou seja, concluindo, já que já foi falado determinadas coisas, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, o texto anterior, dos versículos 18 até o 22, ele vai tratar sobre o sofrimento de Cristo e como nós conseguimos extrair esperança, consolação no sofrimento de Cristo. Por isso que ele começa dizendo: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Então, a Escritura nos recomenda uma dupla semelhança à morte de Cristo, qual seja, que devemos nos conformar a Ele nas vergonhas, nos opróbrios e nas tribulações, e também que o velho homem, estando já morto, extinto em nós, seja renovado para uma vida espiritual. Então, nós morremos e nessa morte, juntamente com Cristo, houve muito de vergonha por ele ter sido pendurado no madeiro. Houve ali também muitas tribulações sendo envolvidas, ele levando sobre si os nossos pecados, o justo pelos injustos. Mas tudo isso para que o nosso velho homem já não existisse, já fosse extinto, e para que a gente pudesse ser renovado para uma vida segundo a sua palavra, para uma vida espiritual. E Paulo diz em Filipenses 3,10 o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então, tanto Pedro quanto Paulo nos chamam a isso. Quando Paulo diz eu quero conhecer Cristo, não é simplesmente escutar uma pregação sobre Cristo, não é simplesmente ler alguma coisa relatando como foi o sofrimento de Cristo. Ele quer conhecer profundamente, ele quer conhecer intimamente. E ele diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Por que Cristo ressuscitou? Ressuscitou para vencer de uma vez por todas a morte, e ressuscitou para que aqueles por quem ele morreu pudessem ser de fato salvos e ter uma vida, e essa vida fosse eterna. Mas ele diz que quer conhecer também a participação em seus sofrimentos. Ele sabe que a vida cristã, essa vida espiritual para a qual nós fomos renovados,
não é uma vida simples, não é uma vida de mar de rosas, não é uma vida em que você vai ajuntar tesouros aqui e que você vai mostrar para as pessoas o quanto você é rico porque Deus lhe salvou. Pelo contrário, é uma vida de sofrimentos, é uma vida de renúncias, é uma vida em que muitas vezes o que você vai receber de prêmio por proclamar a palavra de Deus é o insulto dos ímpios. E isso ele quer conhecer, ele quer participar. E ele diz: tornando-me como ele na sua morte. Ou seja, não tendo a sua vida como algo precioso, mas se for necessário que cheguemos até esse ponto para que outras pessoas conheçam o Cristo e conheçam o Evangelho, que assim seja. Nós não fomos chamados simplesmente a viver uma vida cristã de sentar, ouvir, engordar espiritualmente e não compartilhar a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para uma vida de facilidades, de amenidades, mas é uma vida que vai envolver sim sofrimento se você procurar ser fiel. Aquele que busca viver piedosamente certamente será perseguido. E muito disso nem sempre vem das pessoas que são de fora, às vezes você enfrenta isso também dos que são de dentro. Não falo somente dos de dentro de casa, mas às vezes dos de dentro da própria comunidade. Você pode ser incompreendido por tudo que você faz na sua vida cristã, nos mais diversos ambientes que você frequentar. Mas já que Cristo sofreu corporalmente e nós não somos diferentes, uma vez que somos ligados a Ele, podemos e vamos sofrer corporalmente, não na mesma intensidade, não com o mesmo objetivo, porque nós não vamos salvar ninguém, mas precisamos nos armar com o mesmo pensamento. Que pensamento? De entrega total, nas mãos daquele que nos chamou para viver dessa maneira. Então os crentes devem também estar dispostos a sofrer sem justa causa. Alguém pensa: mas eu estou sendo insultado e eu não dei nenhuma razão para isso, eu não dei motivo para ser vilipendiado por qualquer pessoa que seja, eu não trato as pessoas mal, eu não sou ruim para com elas, eu não busco o prejuízo delas, e por que eu estou sendo injustamente perseguido? Você precisa estar disposto a isso, porque essa foi a atitude que Cristo teve. Esteve o tempo todo disposto a sofrer sem essa justa causa. Como Pedro, no final do capítulo anterior, nos exortou à paciência segundo o exemplo de Cristo, meus irmãos, vocês vão ter que sofrer, vocês vão ter que padecer determinadas coisas, mas olhem para Cristo, se espelhem nele, tenham paciência. No tempo devido, Ele vai socorrer vocês. Mas assim agora também Ele nos traz o exemplo de Cristo através da sua morte, e Ele vai deduzir aqui uma doutrina mais elevada, que nós devemos morrer. Mas morrer para quê? Para a carne e para o mundo, como Paulo também nos ensina mais amplamente no capítulo 6 de Romanos. Então, assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, o pecado vai estar aí nessa história também, só que nós morremos para o pecado. Ele morreu para que nós fôssemos limpos e os pecados fossem retirados de nós. E agora nós, com Ele, morremos para o pecado, para a prática do pecado, para o deleite no pecado. E ele diz no finalzinho do versículo 1: pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Mas veja que aqui só são utilizadas palavras com letras minúsculas. Ele não vai estar falando mais de Cristo, ele vai estar falando daquele que de fato morreu para o pecado. Quem morreu para o pecado fomos nós. Então ele vai falar que aquele que sofre no seu corpo, aquele que foi injustamente perseguido, aquele que sofre sem justa causa pela palavra de Deus, ele deve romper com o pecado, ele não deve ter qualquer ligação com o pecado. A passagem então vai falar do desejo que os crentes devem ter de não pecar por conta da sua identificação com Cristo. Uma vez que eu sou um cristão, eu não devo estar pecando por qualquer coisa. Não há motivo para que eu peque, a não ser que eu ainda tenha uma natureza pecaminosa, mas isso não deve ocupar meu coração.
Eu não devo premeditar o pecado. Entenda que às vezes a gente pratica determinadas coisas e depois pensa, eu não deveria ter feito isso. Nós pecamos. Involuntariamente, mas pecamos. É totalmente diferente de você dizer, amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer exatamente isso. E você sabe que está errado, e você sabe as consequências daquela atitude, mas você planejou, premeditou uma atitude pecaminosa. Isso quer dizer muito a respeito de cada um de nós. Uma vez que nós nos identificamos com Cristo, o pecado vai ser um acidente, vai ser um desvio da nossa rota, mas nós sabemos como fazer para que ela volte aos trilhos. É só voltar para Cristo, é só voltar para a sua palavra. Mas quando nós começamos a premeditar o pecado, parece que o nosso coração não foi de fato transformado. E eu entendo que o Deus que nos salvou, o Deus que nos transformou, não faz nada pela metade. Se o coração foi transformado, ele busca as coisas de Deus. Se ele não foi transformado, ele continua se deleitando com as coisas desse mundo. Não existe um meio termo. Não existe, eu sou crente, mas eu gosto das coisas do mundo. Eu sou crente, mas eu tenho saudade do mundo. E mais na frente a gente vai falar sobre isso. A inclinação da vida do crente deve ser em direção a uma cessação progressiva do pecado. Vou explicar essa expressão, cessação progressiva do pecado. No dia em que você é encontrado por Deus, e a pregação do Evangelho faz todo o sentido na sua mente, não quer dizer que a partir daquele momento você parou de pecar, mas quer dizer que a partir daquele momento você deixa de viver na prática do pecado, você deixa de se satisfazer com o pecado. Por isso existe uma direção na sua vida agora para uma progressiva cessação, diminuição, quase que anulação do pecado. A gente não vai, enquanto estiver nesse corpo mortal, enquanto estiver nessa terra, parar de pecar, infelizmente. Mas, ao passar do tempo que você conhece essa palavra e que você convive com o Deus dessa palavra, que você tem intimidade com o Deus dessa palavra, você vai passando a não mais dar lugar a determinadas coisas que prejudicam a sua ligação com Ele. Você vai passando a cada dia menos se satisfazer com as coisas desse mundo e mais se satisfazer com Cristo. E quanto mais você se satisfaz em Cristo, mais você glorifica a Ele e mais a sua vida de fato tem sentido. Nós não vamos experimentar a cessação total do pecado nesse lado da glória. Ela só vai acontecer inicialmente no céu, se a gente morrer antes da volta de Cristo, ou na nova criação final, quando o nosso corpo e a nossa alma serão finalmente aperfeiçoados. Aí não existe mais pecado, aí não existe mais oportunidade para a gente errar. Mas até então, se nós dissermos que não temos pecado algum, nós vamos estar nos enganando e a verdade não está em nós. É o que diz João na primeira carta, no capítulo 1, versículos 8 a 10. Você sabe que você vai pecar, você não pode se enganar dizendo que não tem pecado, mas a busca da sua vida é para que esse pecado seja ao máximo minimizado na sua existência, na sua trajetória. No entanto, em Cristo nós morremos para a reivindicação do pecado sobre nós. Quem está em Cristo, para ele não há mais condenação. Então o pecado não pode dizer sobre nós, aquele que é o que motiva o pecado dentro da gente, não pode mais dizer sobre nós, olha, você pecou, você perdeu sua salvação. Você pecou, você não é digno de estar na casa de Deus. Você pecou, você não pode abrir a Bíblia. Você pecou, você não pode orar, porque Deus não vai lhe escutar. Isso não acontece mais em Cristo. Nós morremos também para a reivindicação do pecado sobre nós. Por isso, nós não somos mais escravizados por Ele. Se você continua pecando inveteradamente, é porque você está se deixando escravizar pelo pecado. Se você se deixa escravizar pelo pecado, é porque de fato você não morreu para ele. Se você não morreu para ele, isso infelizmente é uma evidência de que Cristo não morreu por você. Isso é duro, mas quando você lê textos da Escritura e
por exemplo, um livro de John Owen chamado Por Quem Cristo Morreu, você compreende que aqueles por quem Cristo morreu não vão errar o alvo todas as vezes que praticarem qualquer coisa no mundo. Não é o normal do santo, do regenerado, errar o alvo o tempo todo. Então, se não é o normal, por que se deixar escravizar por aquilo que você sabe que é errado? Nós hoje não somos mais escravizados pelo pecado e temos poder para resistir ao pecado por meio do Espírito Santo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você não resistir, você vai estar junto com ele. Ele vai caminhar junto com você. Ele vai fazer com que você peque, com que você desvalorize o sacrifício que você diz que foi válido por você. Esse mesmo Espírito que nos ajuda a resistir ao pecado é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, consumando a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 6, versículo 5 até o versículo 11, para a gente ver como isso se deu. O Espírito ressuscitando Jesus dentre os mortos, consumando a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Diz o texto: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É essa semelhança que Paulo expressa em Romanos 6, que Pedro expressa agora na sua carta no capítulo 4. Por isso que ele diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também no mesmo pensamento, porque aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Qual o objetivo de romper com o pecado? Versículo 2: para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Se você não nasceu num lar cristão, e mesmo que tenha nascido, existe um momento, é preciso que exista um momento em que você de fato se sente inclinado às coisas de Deus. Às vezes a gente diz: mas meu filho já nasceu no lar cristão, então ele já é crente. Mas o filho do crente não é o crentinho. Isso é uma grande verdade. Ele precisa ter suas experiências pessoais com Deus. Ele precisa sentir em seu coração que o Espírito Santo testifica: você é nascido de novo. Você de fato faz parte da família de Deus. Você é uma nova criatura. E existe de fato um momento que, por mais que você tenha frequentado a igreja dos primeiros dias da sua vida, seus pais lhe levando muito pequenininho, até a sua adolescência, mas existe aquele momento em que de fato você sente que a palavra tocou diferente no seu coração. Você agora abraça a responsabilidade de ser uma nova criatura em Cristo e de realmente morrer para o pecado e viver para Deus. Nós rompemos com o pecado para que no tempo que nos resta, eu não sei se você foi convertido na adolescência ou já na maturidade, mas no tempo que lhe resta, você precisa viver não mais para a satisfação dos seus desejos humanos, que são maus, mas para fazer a vontade de Deus. E aí eu volto em algumas coisas que eu já citei, que vários pastores aqui já citaram. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Leia a palavra. Escute a exposição dessa palavra. Aplique essa palavra no seu dia a dia. Você foi chamado para viver não mais
pensando em pecar, premeditando o momento em que você vai consumar aquilo que já está ocupando o seu coração, mas para renunciar às concupiscências dos homens, para diligentemente se modelar uma vida segundo a vontade de Deus. E assim, essa renovação que nós temos, de morrer para o pecado e começar a viver somente para Deus, vai consistir em duas questões: a destruição dessa carne e a vivificação do Espírito. O que satisfaz essa carne faz com que eu esteja cada dia mais afastado de Deus, da sua palavra, da sua vontade para a minha vida. Mas quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu vou me sentindo capaz, pelo poder que Ele me dá, de resistir ao pecado e viver segundo a sua vontade. No versículo 3, Pedro vai mostrar que no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Às vezes escuto de algumas pessoas mais jovens: eu vou tentar aproveitar o máximo da minha vida. Quando eu tiver lá meus 35, 40 anos, que eu já não tiver tanta força assim, para fazer o que hoje eu faço, de virar noites e noites, bebendo, farrando com os meus amigos, aí eu sossego, caso e vou ser crente. É isso que a gente escuta de muitas pessoas. Elas não pensam nos projetos que Deus tem para a sua vida. E isso das coisas que são mais próprias terrenas, como constituir uma família, mas também nas coisas que são próprias da eternidade. Elas não pensam no destino eterno das suas almas, e elas querem aproveitar, e esse aproveitar às vezes dura demais. Você conhece uma pessoa na sua juventude e você diz: que pessoa bela, pessoa, todo mundo gosta de estar junto dela, a beleza que ela transmite, a paz que ela transmite. Só que ela começa a aproveitar a vida, e de repente você encontra com essa pessoa 10, 15, 20 anos depois, você diz assim: fulano está acabado, fulano não é nem sombra do que era, porque se aproveitar a vida trouxe marcas não somente na sua alma, mas também no seu exterior. A gente se desgasta. Essa semana eu ouvi uma reportagem dos efeitos do álcool. Um rapaz na Inglaterra fez um experimento de passar 1 ano sem beber nada alcoólico. Ele perdeu peso, a pele dele melhorou, e as pessoas praticamente não o reconheciam mais. A foto de um lado para o outro, você diz: é a mesma pessoa? Ele desinchou, ele deixou ter manchas no rosto, tanto que ele abusava do álcool e das chamadas drogas lícitas. Lembre-se, pode ser lícito, mas não convém. Pode ser lícito, mas se você se deixar dominar por elas, você vai ser um escravo do pecado. E não foi para isso que você foi regenerado. Meus irmãos, nós não podemos ter saudade do passado. No passado a gente já fez coisas que a gente se arrepende amargamente. A gente não pode simplesmente dizer assim: eita, como era bom. Era bom demais. Rapaz, quando eu era novo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Um tempo atrás, eu estava por aqui, me divertindo com meus amigos, era tão bom. Época boa. Às vezes, conversando com os nossos amigos, a gente fala dessa maneira, de coisas que a gente praticava e que são abomináveis aos olhos de Deus, só porque a gente está naquele círculo, e a gente não quer ser desagradável. Mas sendo agradável aos homens, a gente pode ser desagradável aos olhos de Deus. Pense nisso, quando você estiver relembrando o passado. Não tenha saudade dele não. Sempre tenha em mente: eu fazia isso e aquilo outro. Eu pensava que era feliz, mas de fato eu não sabia o que era felicidade. Eu pensava que estava aproveitando a vida, mas agora, no tempo que me resta, é que eu vou aproveitar a vida que Deus me deu. Antes eu estava morto. Pensava que estava vivo, mas era um cadáver ambulante. Eu não tinha vida dentro de mim mesmo. Quando nós vivíamos sem Deus, nós gastávamos tempo demais fazendo o que não lhe agrada. O texto diz: era o que agradava aos pagãos, era o que agradava à carne, não era o que agradava a Deus.
E naquele tempo vocês viviam em libertinagem. Veja a palavra que se utiliza aqui na versão que eu utilizo, que é a NVI, ela é muito precisa, porque hoje a gente escuta direto pessoas dizendo: eu quero ter liberdade. Mas isso se confunde com libertinagem. Nós somos livres em Cristo, de fato. Mas livres para quê? Eu sou livre para fazer o que eu quiser? Eu sou livre para conduzir a minha vida segundo o meu entendimento? Não. Eu sou livre para adorar a Deus e satisfazer a sua vontade com a minha vida todos os dias que eu estiver sobre a face da terra. Para isso é que eu sou livre. Naquele tempo, então, eles viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. É repugnante olhar para muitas das vidas de pessoas que nós conhecemos. É repugnante ver que as pessoas esperaram a liberação de um decreto da Covid-19 só para se juntar num espaço pequeno, aglomeradas, praticamente uma em cima da outra, um mosaico humano, para escutar músicas que elas não entendem a letra, para encher a cara e sem saber mais nem onde estão e nem quem são, e no outro dia elas nem acordam, porque elas não dormiram, mas uma hora o sono chega, e quando acordar, elas vão pensar: o que foi que eu fiz mesmo? Vem a chamada ressaca moral, que é pior do que a ressaca alcoólica, porque ela vai ficar martelando na sua cabeça muito tempo, e depois seus amigos vão dizer: eita, naquele dia, meu amigo, você foi a estrela da noite, todo mundo só olhava para você, você chamou a atenção, mas não da forma correta. A gente não precisa chamar a atenção, não para si, mas chamar a atenção para Ele. Se a nossa vida não for para chamar a atenção para essa palavra e para o Deus dessa palavra, ela não tem sentido. E existem momentos em que as pessoas passam dos limites e elas não estão mais rindo umas com as outras, mas elas estão rindo das outras. Você se vê ridículo e ridicularizado por aqueles que dizem ser seus companheiros. Era isso que a gente fazia quando não tinha Deus. E a lista de pecados aqui é muito semelhante à que Paulo escreve em Romanos 13:13, em Gálatas 5:19-21. E isso é uma evidência de que o público de Pedro, assim como o público de Paulo, eram fortemente pagãos. Eles buscavam isso, a vida deles era exatamente isso aqui. Eram essas pessoas que estavam escutando Pedro pregar, pessoas que há pouco tempo estavam entregues a todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Mas essa lista também é semelhante ao que pratica boa parte dos incrédulos do nosso tempo. Não é muito diferente. Se alguém não tem Cristo como Senhor da sua vida, é isso que ele vai procurar para preencher o seu coração. E sabe o que ele vai descobrir? Que ele não vai ter sucesso nessa empreitada, porque o seu coração vai continuar vazio. O fígado vai estar cheio e vai se deteriorar. O estômago talvez esteja cheio, mas tudo aquilo se deteriora. O coração continuará vazio. E a mente vazia, ela significa alguma coisa. Ela é a oficina daquele que é adversário das nossas almas. Se eu não tenho habitando ricamente no meu coração, na minha mente, a palavra de Deus, outra coisa vai ocupar o meu pensamento e o meu coração. Certamente não é aquilo que Deus quer que ocupe. E essas pessoas, esses ímpios, acham estranho que vocês, que nós, não nos lancemos às mesmas coisas que eles praticam, não nos lancemos com eles nessa torrente de imoralidade. E por isso eles nos insultam. Isso acontece quando vai
se organizar uma confraternização do nosso trabalho e que as pessoas dizem, vai ser em determinado local e você diz, esse local não é para mim. Isso acontece quando termina o ano e as pessoas dizem, vamos aqui fazer um momentozinho final, cada um traz uma coisa, e aí sempre tem aquele que diz assim, eu já vou trazer a grade. E aí você diz, opa, eu acho que o ambiente vai ficar um pouco diferente daquilo que eu gostaria. Mas você não quer ser desagradável e você diz, tudo bem, eu vou. E aí quando você vai, você percebe que os ânimos começam a se exaltar, o comportamento começa a ficar um pouco diferente, as brincadeiras já não são tão saudáveis, as palavras que são ditas já não são tão corretas, de fato há uma torrente de moralidade, você vai sendo levado junto com ela, se você estiver no mesmo ambiente e participando das mesmas coisas. E vai chegar um momento que você vai dizer, olha, eu estou indo embora porque não dá mais para mim. Mas você já ficou até agora, fica até o final. Você não já riu até agora, ria mais uma piada. Você não concordou em vir, qual o problema? A gente escuta tanto, qual o problema, que besteira, deixa de ser quadrado, participa aqui com a gente. Teu Deus não vai se importar com isso não, Ele entende que você precisa se divertir. Ele não entende que você precisa ser o oposto, o exatamente oposto ao que Ele prescreve na sua palavra. Ele não vai entender aqueles minutos que você vai passar se fazendo um com os ímpios. Ele não vai entender e não vai abençoar aquele momento em que você está sendo levado pela torrente da imoralidade. Você precisa ser insultado. Nós precisamos ser insultados. Precisamos que eles não entendam o porquê de não nos fazermos um com eles. Que eles continuem falando, que eles continuem julgando. Tem que ser estranho mesmo. O crente não pode ser igual. O crente não pode ser a mesma coisa. Não pode estar dentro do mesmo saco da imoralidade dos ímpios. Nós não somos da mesma forma. Nós fomos refeitos, uma nova criação em Cristo. Nós não podemos esperar outra coisa dos ímpios. Eles vão achar estranho qualquer coisa que nós fizermos, porque eles não compreendem, eles não se conformam com a capacitação do Espírito de Deus que nos faz seguir exatamente o que diz o Salmo 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, continuamente vivendo para o Senhor. O nosso prazer não está nas coisas relatadas no versículo 3, porque nós buscamos conhecer e fazer a vontade de Deus. O versículo 5 diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Eles julgam você, mas eles também serão julgados. Os ímpios podem nos julgar, mas um dia Deus os julgará. O julgamento final pertence a Ele. Se você escuta o julgamento do ímpio, não se preocupe. O importante é que no julgamento final Deus o julgue de uma maneira favorável. E entenda que Deus vai julgar as obras de cada um de uma forma imparcial. O próprio Pedro citou isso no capítulo 1, versículo 17, que ele diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Não é a primeira vez que Pedro está falando para que nós vivamos para Deus. Desde o capítulo 1 ele diz: olha, vocês chamam Ele de Pai, vocês sabem que Ele é juiz de todos e que Ele julga imparcialmente as obras de cada um. Portanto, se portem com temor durante a jornada terrena de vocês. O que é se portar com temor durante a jornada terrena de vocês? Morra para o pecado, viva para Deus. Abandone o pecado, viva segundo a palavra. Mas o juízo de Deus não somente é imparcial, mas também é reto. Capítulo 2, 23 da mesma epístola diz: quando insultado, Cristo não revidava.
Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça ou retidão. Nós vamos ser insultados, perseguidos, julgados e de uma forma totalmente injusta. Isso Pedro já está falando desde o capítulo 3. Mas aqueles que fazem isso conosco serão julgados por aquele que é imparcial e reto, aquele que contempla a nossa aflição, a nossa insatisfação em ser injustamente perseguidos. Eles terão a paga do seu trabalho, das suas atitudes, nós também teremos. Descansemos então na justiça, na imparcialidade, na retidão daquele que nos julgará. O versículo 6 termina dizendo: por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Outro versículo complicado que Pedro nos apresenta. Se semana passada foi difícil, hoje não poderia ser tão mais fácil. Mas, se a gente já, semana passada, observou determinadas nuances do texto de Pedro, hoje facilita mais para a gente. Existem algumas pessoas que relacionam o versículo 6 do capítulo 4 aos versículos 19 e 20 do capítulo 3, quando ali Pedro fala não dos mortos necessariamente que habitavam o inferno, e ali Cristo desceu para pregar no inferno a mortos, dando uma ideia de que pessoas teriam uma segunda chance de salvação. Nós entendemos ali que Noé é citado no texto, e Cristo de fato pregou em Noé, a partir de Noé, pela capacitação do Espírito Santo, as pessoas da época de Noé. Só que elas não creram na palavra de Deus, então elas continuaram mortas. Só que mortas agora eternamente. Uma vez que não existe uma segunda chance para aquelas pessoas, simplesmente é o inferno para sempre que está destinado a elas. Aqueles que não ouvem a palavra de Deus, que não ouvem a pregação do Evangelho, não tem um estágio intermediário para elas. Mas é mais provável que esse versículo 6 não tenha nenhuma relação com aqueles dois versículos. Noé não está mais sendo citado, já é uma coisa meio óbvia, mas não só por isso, porque as pessoas às quais o apóstolo Pedro está se referindo aqui, podem ter sido cristãos que ouviram a pregação dele, mas que já haviam morrido quando ele escreveu essa carta. Pedro não começou a pregar exatamente nesse momento em que ele escreve a carta, ele já vinha pregando há muito tempo. O relato do início do livro dos Atos dos Apóstolos mostra quantas vezes Pedro pregando, quantas mil pessoas sendo convertidas através da pregação de Pedro, mas também mostra que existiu muita gente, que diferente dos que ouviram a palavra de Deus e foram batizados após crer, muitos também não creram, então muitos continuaram mortos, e morrendo na carne, eles também morreram de uma vez por todas. Quem morre corporalmente sem Cristo, morre por uma eternidade sem Ele. Então, nós não podemos compreender essa expressão mortos do versículo 6, que também é citada no versículo 5, quando ele diz que Deus está pronto para julgar os vivos e os mortos, como sendo aqueles mortos que estão esperando uma segunda chance de serem alcançados pela pregação. Não vai haver, reforço aqui o que já reforcei no outro domingo, não vai haver uma oportunidade para que pessoas sejam salvas após a morte. E se você ainda não tem um texto que você possa se ancorar nele, fora os que já foram citados na outra ministração e hoje, pegue esse aqui para que você guarde e possa também falar para aquelas pessoas que ainda têm essa dúvida. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, não há possibilidade de relatarmos esses mortos como sendo pessoas que esperam para serem salvas.
mas como pessoas que não mais serão salvas. Essas pessoas aqui estão entre os mortos recém-mencionados no versículo 5. Ele diz: aqueles que insultam vocês, eles vão ter que prestar contas. E eles vão ter que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Quem são os vivos? Quem tem vida? Quem está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Nós estamos vivos. E mesmo que estivermos mortos, ainda viveremos, porque cremos em Cristo. A nossa vida é eterna, por conta do sacrifício dele. Mas existem também os mortos, que também serão julgados no dia final, de forma íntegra, de forma reta, de forma justa. Quem são esses mortos? Pessoas que estão vivas, aparentemente, mas que estão mortas em delitos e pecados, e pessoas que já se foram, também mortas em delitos e pecados. Todos esses serão julgados. Então, os mortos do versículo 6 são os mesmos mortos do versículo 5, aqueles que serão julgados por Deus no final de todas as coisas. Mas existem pessoas que não estão mortas, mas vivem segundo Deus. Esses somos nós que morremos para o pecado e hoje vivemos pelo Espírito segundo Deus. Mas a palavra no versículo 6 ele diz: por isso mesmo o Evangelho foi pregado. Ele vai explicar isso só no final do versículo. A gente fez essa distinção da palavra mortos, mas ele agora vai explicar por que o Evangelho foi pregado também a mortos. Ele não diz aos mortos, ele diz a mortos. Por que o Evangelho é pregado ainda hoje para pessoas que estão mortas? Por que nós pregamos todos os dias para mortos? Para pessoas que olham para a gente e dizem: está certo, eu tenho Deus no meu coração, e você sabe que não tem. Está certo, eu sei que um dia eu vou para o céu. Ele não sabe nem o que o céu é. Por que o Evangelho é pregado às pessoas de forma indistinta, para vivos e mortos? Primeira parte, ele diz: para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens. Nessa primeira parte, é a primeira razão para que o Evangelho foi pregado aos agora mortos. As pessoas que escutaram Pedro, e que agora, na época da escrita dessa epístola, estavam já mortas, e que não creram no Evangelho. E está lembrando aqui o seguinte: olha, aquelas pessoas, elas vão ter um juízo no final de tudo, e vocês que foram julgados por elas, vocês que estão vivos, vocês foram julgados no corpo segundo os homens, eles julgaram vocês. Então, quando ele diz mesmo julgados no corpo segundo os homens, ele lembra os seus leitores acerca dos cristãos que foram martirizados por causa da fé, pessoas que pregaram a palavra e foram julgados pelos ímpios. Eles foram julgados falsamente pelos homens, mas na presença de Deus eles recebem o verdadeiro julgamento. Aí vem o complemento do versículo: mesmo julgados no corpo segundo os homens, eles vivem pelo Espírito segundo Deus. A segunda razão, então, pela qual o Evangelho foi pregado aos que depois morreram. Toda a pregação do Evangelho tem como alvo levar os ouvintes a crer em Deus. A gente prega o Evangelho para que pessoas possam se dobrar diante de Deus. Umas vão ouvir e vão crer, outras vão ouvir e não vão crer. As que ouvem e creem podem ser julgadas por crer e ter uma vida diferente diante de Deus. Mas o que interessa é que no final elas vivam no Espírito segundo Deus e recebam o seu julgamento reto, correto. Que elas não recebam nenhuma punição diante de Deus, mas que elas recebam a vida eterna. Porque aqueles que ouvem e não creem vão receber a punição das mãos do Senhor. Toda pregação do Evangelho tem como alvo então levar os ouvintes a crer em Deus e viver eternamente. Uma vez que você crê nele, todo que nele crê não perece,
mas tem a vida eterna. Isso é obra de quem? Quem faz isso? O Espírito Santo. Como é que eu chego a crer? Pela pregação do Evangelho. E como é que eu compreendo a pregação do Evangelho? Porque o Espírito me abre a mente. Isso é obra do Espírito de Deus. Ele aplica em nós os efeitos salvíficos e regeneradores do sacrifício de Cristo. Cristo morreu. Por quem Cristo morreu? Pelos que antes da eternidade, Deus Pai os entregou a Ele. Nenhum Ele perdeu. E nenhum que se chega a Ele, Ele vai lançar fora. Todos que escutaram a pregação do Evangelho e creram, estão salvos, e de uma vez por todas. Ele morreu para que nós fôssemos salvos e para que nós tivéssemos vida, e essa vida deve ser conduzida para a sua honra e para a sua glória. Entenda que todo esse caminho que foi percorrido por Cristo, todo esse caminho que é relatado por Pedro, que é relatado por Paulo e vários outros na palavra de Deus, tudo isso que hoje a gente vai relembrar à noite na ceia do Senhor, não pode passar despercebido na nossa mente e nos fazer viver dissolutamente. Nós não podemos viver de outra maneira a não ser de uma maneira santa e irrepreensível, porque nós fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para o louvor da sua glória. Para viver, para conduzir a nossa vida para a glória de Deus, é preciso ter sido regenerado pelo Espírito. E morrendo para o pecado, viver segundo o que expõe a palavra de Deus. Uma vez que eu fui exposto à palavra e eu criei nessa palavra, eu preciso viver segundo essa palavra. É conhecer e fazer a vontade de Deus. Para isso nós fomos chamados, para isso nós estamos aqui. Por isso nós continuamos a buscar a face do Senhor, através da sua palavra, através da oração, através de todas as disciplinas espirituais que temos. Que assim nós sejamos, que assim nós continuemos, se já estamos praticando de fato a palavra de Deus, e que não nos desanimemos com os insultos dos ímpios. Eles vão ter que prestar contas, assim como nós também. Deus está pronto a julgar os vivos e os mortos. Que estejamos entre os vivos, que morramos para o pecado e vivamos para o Senhor.